We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Depois que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, fez esse pronunciamento no dia 11 de março, reconhecendo que o novo coronavírus havia atingido o patamar de pandemia, ou seja, quando uma doença infecciosa afeta um grande número de pessoas espalhadas pelo mundo, o Brasil entendeu que a ameaça não estava mais tão distante. Até ontem, dia 24 de março, já haviam sido confirmados mais de 2.200 casos da doença. O número de mortes havia subido para 46. E agora as autoridades lutam para frear a transmissão comunitária da Covid-19. O que significa dizer que o vírus começou a circular pela população. E nesse estágio é impossível rastrear quem passou a doença para quem. Diante desse cenário, alguns estados e municípios estão enrijecendo as medidas para promover o isolamento social. Pois é. E se isso tem mudado drasticamente a rotina de muita gente, imagina o impacto de uma pandemia numa igreja que tem 1.700.000 membros, que congregam em cerca de 18.500 igrejas e que administra ainda 5 hospitais e uma rede escolar com mais de 220.000 alunos em todo o país. Esse é o tema do Entenda, podcast da Revista Adventista, apresentado por mim, Márcio Tonetti, e pelo pastor e jornalista Wendel Lima. É isso mesmo, Tonetti. E a gente começa o episódio de hoje dando um panorama do que vem acontecendo no contexto adventista brasileiro, desde que a crise do novo coronavírus se instalou por aqui. Antes, no entanto, vale a pena a gente abrir um parênteses para dizer que se você quer saber o que está acontecendo numa escala ainda mais ampla e global, vale a pena conferir outro podcast que nós produzimos e que apresenta um giro pelo mundo. O link também está na descrição desse episódio. Bem, dito isto, Wendel, a gente volta ao cenário aqui do Brasil, que é o nosso foco neste episódio. Um dos reflexos é que, assim como na rede pública, as aulas presenciais na maioria das escolas adventistas estão suspensas por tempo indeterminado, uma medida de contenção que é aprovada por 92% dos brasileiros, segundo apontou aí uma pesquisa do Datafolha, divulgada no dia 22. No caso do ensino superior, o MEC anunciou na semana passada que, por conta da necessidade de isolamento social, vai autorizar, pelo menos por um período de 30 dias, aulas à distância em cursos presenciais, com exceção de medicina. A tecnologia também está sendo a solução paliativa para a educação básica. No período sem aulas, algumas escolas adventistas vão tentar manter o contato virtual entre professores, alunos e pais, como contam aí pra gente o Bruno Leonhardt, que é chefe do Portal da Educação Adventista, e a Nádia Teixeira, coordenadora pedagógica da Universidade Corporativa, uma plataforma que fornece informações e treinamento para a rede adventista. Nós estamos criando um produto chamado eClass. Ele é um sistema que foi colocado dentro do nosso Portal da Educação Adventista, que vai aproximar, ou seja, ele vai permitir que professores e alunos, mesmo separados por conta dessa dificuldade, dessa crise, consigam trocar e interagir atividades. Nesta ferramenta, o professor vai poder subir suas aulas, inclusive com videoaulas. E aí, o aluno da outra ponta terá a opção de, além de assistir, também, se for da vontade do professor, responder esta aula com alguma atividade. Por exemplo, vamos supor que os pequenos do Fundamental 1, do primeiro ou segundo ano, têm como objetivo desenvolver uma maquete do sistema solar. Os pais poderão acessar o site como se fossem os alunos, já que eles não têm acesso, né? Mas o pai poderá acessar o portal, receber então a atividade da professora, sua explicação, para que o aluno consiga receber. Depois vão poder construir juntos esta maquete, fotografá-la e subir essa foto como uma resposta, ou seja, entregando a atividade. Com essas condições, o professor será capaz de avaliar este produto, ou seja, essa atividade dentro do eClass. A mesma coisa para o ensino médio. Nós contamos com uma ferramenta chamada CPB Prova, que é um dos módulos do eClass, o qual podemos criar avaliações discursivas, objetivas, através da nossa ferramenta, nossa plataforma do portal educacional, e os alunos respondem do outro lado. Nós contamos com um sistema anticola que embaralha as questões, embaralha as alternativas, não permite a saída dos alunos do sistema, entre outras metodologias, para que os alunos consigam fazer e que o resultado final seja uma nota mais real possível.
nós estamos trabalhando na produção de tutoriais que vão estar dando condições aos nossos professores de produzirem suas aulas e continuarem a fazer a ministração das mesmas, ainda que à distância. Até o dia 24, já tinham sido postadas na plataforma virtual que será utilizada pela rede mais de 50 mil aulas preparadas por professores brasileiros. Também já haviam sido registrados picos de até 120 mil acessos simultâneos. Está sendo ampliada a capacidade de fluxo de dados por conta desta nova modalidade para uma quantidade grande de alunos. Então, nós tínhamos 4 servidores que estavam hospedados na Amazon e agora, atualmente, são 40 servidores. Todo esse trabalho tem sido feito pela editora que produz material didático para a educação adventista, que é uma editora adventista também, que é a Casa Publicadora Brasileira. Quem falou aí pra gente foi o pastor Edgar Luz, que coordena a rede educacional adventista em 8 países sul-americanos, incluindo o Brasil. Ele conta ainda que a intenção também é oferecer aos alunos e seus familiares assistência espiritual pela internet. Os pastores de nossas escolas também estão mobilizados para prestar um atendimento espiritual aos nossos alunos e educadores e suas famílias. Então, a cada dia, eles vão oferecer cultos, momentos espirituais com os alunos. A cada semana, vão preparar aquilo que nós chamamos de capela, que acontece no cotidiano das escolas uma vez por semana. Então, nós vamos fazer isso de forma virtual e também para que eles deem uma atenção especial às famílias que estão aí confinadas nas suas casas. É muito bom estar dentro de casa com a família, mas não nessa circunstância em que somos obrigados e temos a nossa locomoção, nosso direito de ir e vir comprometido por conta dessa pandemia. E se você é pai ou mãe, está com os filhos em casa e gostaria de ideias de atividades educativas para realizar com as crianças nesse período, a gente disponibilizou aí na descrição do episódio alguns links que podem te ajudar nisso. Tem até sugestões de vídeos que explicam a pandemia do novo coronavírus para as crianças e mostram como os pais podem falar desse assunto com elas. Oi, amiguinhos! Esta é a Bia. Nos últimos dias, ela tem estado um pouco preocupada. Ela escutou os adultos conversando sobre um vírus perigoso que se originou na China, chamado coronavírus. O fato é que toda essa situação que o país começou a viver por conta da pandemia está redefinindo a rotina dos alunos e o calendário escolar nas regiões mais afetadas. Então, Tonete, nesta semana, a Rede Adventista no estado de São Paulo anunciou que vai antecipar as férias escolares de julho para o período de 13 de abril a 12 de maio. Mas cabe observar aqui que até o momento, de acordo com o pastor Edgar Luz, ainda não houve alterações nesse sentido em outros estados das regiões Sul e Sudeste. O impacto do novo coronavírus na saúde pública também mudou o funcionamento das igrejas locais. Como ocorreu na China, na Europa e nas Américas também, muitas comunidades deixaram de ter reuniões públicas para evitar aglomerações e reduzir, assim, as chances de o vírus se espalhar. De acordo com o mesmo levantamento do Datafolha que a gente mencionou há pouco, 82% dos brasileiros aprovam a suspensão de cultos e missas como prevenção. Esta instituição evangélica em São Paulo, que aos sábados costumava recepcionar cerca de 850 pessoas por culto, amanheceu assim, vazia. A cerimônia foi transmitida ao vivo pela internet. E como você ouviu no trecho dessa reportagem, que foi veiculada por uma emissora de TV em cadeia nacional, algumas igrejas estão fazendo transmissões online para se manter conectados com os fiéis e levar uma palavra de esperança. Pensando nisso, a gente achou relevante também compartilhar com você algumas dicas de opções para o streaming de cultos. Tem algumas ferramentas para isso, né? Tem desde algo simples, né? Que às vezes é um pequeno grupo, às vezes é uma igreja que é muito pequena, você abre ali a câmera ou um celular, às vezes com uma qualidade boa, ele já capta ali o ambiente, já capta bem o som. E o Facebook, o Google tem já essas ferramentas já e essas funções de fazer live na hora.
mas também tem algumas ferramentas mais específicas e profissionais. Então, se você for lá no site lula.tv, você vai ver que é um serviço que ele conecta várias mídias sociais que fazem esse tipo de transmissão em um sinal só. Então, você pega o sinal, você conecta em um site e desse site ele passa para outras plataformas. Muito parecido com esse, também tem o Restream.io, também faz a mesma coisa, ele pega alguns sinais de algumas plataformas, de alguns serviços e manda isso para um sinal só e vários sites, né? E caso você não tenha muito entendimento dessa área, você também pode ir e já comprar uma câmera que já faz tudo isso de uma vez só. É uma câmera que acho que ela custa uns $400, então é um pouquinho ali de investimento, mas ela é uma câmera que ela pega um quadro grande e ela corta esse quadro grande em vários pedaços, então ele meio que simula um corte de imagem. E ao mesmo tempo que ele faz esse corte, ele também já publica em algumas plataformas, que é o Mivo.com. Então, através de vários serviços aí, a gente consegue expandir, né, o sinal aí da nossa igreja. Então, tem alguns serviços, tem câmeras, mas o principal é você pensar em como você vai conversar com as pessoas que estão online. Quem falou aí foi o Geivson Ludogério, que é gerente de web da TV Novo Tempo. Aí na descrição do episódio você tem o link das ferramentas que ele sugeriu. Vale a pena dar uma olhada. Tonete, a gente também conversou com o pastor Rafael Rossi, que lidera o departamento de comunicação na sede sul-americana da Igreja Adventista, lá em Brasília. Segundo ele, a denominação está buscando suprir a demanda por conteúdo online enquanto os cultos públicos estiverem suspensos. Ouça um trechinho. Temos trabalhado com produção de conteúdos para todas as faixas etárias. Estamos mexendo na grade da TV Novo Tempo também, nos próximos sábados, para oferecer uma programação mais parecida com aquilo que as pessoas teriam nos templos, nos lugares onde elas não podem ir no templo. Essa é uma abordagem de contingenciamento, é emergencial, é provisória. Assim que a situação voltar à normalidade, a ideia é que as pessoas voltem para o templo, voltem a congregar, mas nesse momento vamos ter escola sabatina, vamos ter um culto especial às 11 horas, além das transmissões que a Novo Tempo também está fazendo às 13 horas aos sábados e 7 da manhã e 7 da noite durante a semana com os apresentadores da TV, falando ao coração do internauta e também trazendo uma mensagem de ânimo para aqueles que necessitam enfrentar o seu dia a dia. A igreja também está se movimentando em criar um site dentro do Feliz 7 Play, onde será possível encontrar todos os cultos ao vivo que as igrejas transmitem a cada sábado, domingo e quarta-feira. Ali as pessoas vão ter um menu de opções do norte ao sul do Brasil, também nos países hispanos, e podem escolher qual o sermão, qual a igreja eles gostariam de acompanhar o serviço de adoração, e assim terão muito material à disposição para o crescimento e o fortalecimento espiritual. A liderança da igreja também anunciou que está produzindo materiais para o evangelismo da Semana Santa, uma vez que a programação, que completa 50 anos em 2020, não será realizada na forma tradicional. A Semana Santa acontece agora nas casas. E além disso, nós vamos colocar toda a Semana Santa online, ao vivo, pela TV Novo Tempo e também pelas plataformas digitais da igreja aí, pelas redes sociais, para você compartilhar pelo seu Facebook, pelo seu YouTube, tudo isso para que realmente nós tenhamos aí um programa todo especial a partir da TV Novo Tempo, todas as noites de 4 até 12 de abril, um dia a mais. O domingo vai incluir aí também à noite, às 20 horas, um programa com o pastor Luiz Gonçalves e Arautos do Rei. Nós teremos uma interação. Os amigos que vão enviar os links para aqueles que estão estudando a Bíblia possam receber esses links, também vão receber uma enquete no final com algumas perguntas sobre o tema para interagir, para ter um contato aí mais pessoal deste momento ao vivo. O Brasil tem aprendido com países como China, Espanha, Itália e Coreia do Sul que uma das formas de minimizar o impacto da pandemia é evitar o contato social. Mas há diferentes formas de fazer isso. A China, por exemplo, tentou criar uma quarentena forçada na província de Hubei,
o marco zero, vamos dizer assim, da Covid-19. Mas há outras formas de retardar o surto que alguns especialistas consideram mais efetivas. Vale a pena dar uma olhada numa reportagem publicada no site do jornal norte-americano The Washington Post, que traz gráficos animados que simulam a curva da doença com base em 4 critérios. Primeiro, sem que haja qualquer tipo de restrição para a circulação de pessoas. Segundo, com a tentativa de quarentena. Terceiro, com o distanciamento moderado. E quarto, com o distanciamento social extensivo. E a partir dessa reportagem é possível ter uma ideia de como as medidas que vêm sendo tomadas no Brasil podem ajudar ou não a achatar a chamada curva da epidemia, termo que tem se popularizado. Você pode ter acesso a esse comparativo a partir do link que a gente colocou aí na descrição do episódio. Todos os cuidados de isolamento de contato, de evitar o contato social próximo, deve ser tomado. E em lugares onde a comunicação, a transmissão comunitária já está evidente, lembrando que esse diagnóstico é sempre atrasado, nós só descobrimos quando essa transmissão já aconteceu no passado, provavelmente 2 semanas atrás. Nesses lugares, nessas cidades, nessas regiões, deve-se usar da arma mais eficiente, que é o afastamento social. Essa fala é do médico Rogério Guzmão, diretor do Departamento de Saúde da sede sul-americana da Igreja Adventista. Ele também esclarece que a denominação tem seguido as recomendações das autoridades de saúde do país quanto aos eventos. Por essa razão, o Simpósio Internacional sobre Dom Profético, que estava programado para ser realizado no fim de março no NASP Campus Engenheiro Coelho e na Faculdade Adventista da Bahia, foi cancelado. A mesma decisão foi tomada em relação às atividades de rua previstas para o Dia Mundial do Jovem Adventista, que seriam realizadas em 21 de março. Mas nem por isso a data passou em branco. Essa galera foi incentivada a participar de desafios virtuais com o objetivo de ajudar quem precisa nessa hora difícil. Pois é, Tonete, e a igreja tem um importante papel social. E ao tomar atitudes como essas, ela protege não apenas o próprio rebanho, mas a comunidade do seu entorno e também a sociedade de modo geral. Também é importante que a igreja use toda a sua influência nesse momento para conscientizar as pessoas. E aqui no Brasil, ela tem feito isso divulgando informação confiável sobre como se prevenir. Foi criado até um site para concentrar as informações oficiais, que você também pode conferir aí na descrição do episódio. Tonete, isso é muito importante porque a Covid-19, como tem sido chamada essa doença, trouxe uma situação totalmente nova. Não apenas porque se trata de um novo tipo de coronavírus, mas também porque estamos falando de uma pandemia de informações falsas, que se propagam por meio das mídias digitais. Falando sobre isso, o diretor-geral da OMS disse o seguinte durante a Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, realizada ainda em meados de fevereiro. Abre aspas para ele. Não estamos lutando apenas contra uma epidemia, estamos lutando contra uma infodemia. Fecha aspas. Em um cenário assim, cada um precisa agir de maneira responsável, seja em relação ao que divulga, curte e compartilha, mas também em relação aos cuidados para preservar a saúde individual e coletiva. Por isso, a gente não pode, entre aspas, lavar as mãos, né? Nós conversamos, por exemplo, com uma professora aposentada de 62 anos, que chegou recentemente de uma viagem pela Europa e Israel. Ela contou como buscou se adaptar para não colocar em risco o esposo, que havia permanecido no país, além de outras pessoas do seu círculo de influência. Pelo fato de nós termos passado por 8 aeroportos e 4 países, nós mesmos tínhamos decidido, por nós, no caminho de volta, de ficar em casa um tempo de 14 dias. Mas quando chegamos aqui, a lei do Ministério da Saúde dizia que pessoas que estiverem em qualquer lugar da Europa deviam, e não tivessem nenhum sintoma, estivessem bem, deviam ficar 7 dias. Então, nós estamos quietinhos em casa. Assim, eu faço comida, eu lavo roupa, eu varro casa, eu lavo banheiro, mas parece que acaba as coisas e o tempo passa devagar. Mas eu sei que é uma atitude de proteção para o meu semelhante, é uma atitude solidária. Apesar de não ter nada, tem meu marido aqui que não viajou. Então, nós estamos mantendo a regra de ficar isolado,
com 1,5 metro de distância, um de cada um, inclusive com a nossa louça separada, para não acontecer nada com ninguém aqui. Essa atitude consciente foi bem resumida na frase que a imprensa brasileira ecoou por aí, de uma servidora pública de Brasília. Ela disse o seguinte, abre aspas para ela: "Conter essa pandemia depende muito das nossas atitudes individuais em favor da coletividade", fecha aspas. Mas o que mais chamou a atenção foi a atitude dela de decidir fazer compras para vizinhos que estão no grupo de risco. Felizmente, atitudes como essa estão inspirando ações nas igrejas locais. Inclusive, esse foi um dos desafios propostos no Dia Mundial do Jovem Adventista, como a gente mencionou há pouco. Outra atitude interessante vem de Maceió, onde um professor de biologia, em parceria com um professor de química do Colégio Adventista local, desenvolveu junto com um grupo de alunos quase 3.000 embalagens de álcool em gel para distribuir gratuitamente para idosos, já que encontrar esse tipo de produto no mercado está cada vez mais difícil. Ouça um trechinho da entrevista que fizemos com ele. Quando surgiu toda essa situação do vírus na China, em Wuhan, nós, obviamente, como professor de biologia, discutimos um pouco sobre o vírus em si, a constituição viral, discutimos um pouco sobre métodos de transmissão, as formas de transmissão do vírus, assim como também medidas profiláticas. E eu lembro bem, estávamos numa turma de primeiro ano e os meninos se aprofundaram no tema, foram para casa com vontade de buscar mais informações acerca de tudo aquilo que estava acontecendo, porque essa meninada aí do primeiro ano, eles têm aproximadamente de 15 a 16 anos no máximo, e nunca vivenciaram uma situação tão alarmante a nível de uma virose como essa relacionada ao Covid-19. Então, eles começaram a nos questionar, professor, o que nós podemos fazer para poder ajudar? O que é que nós podemos... Digo, olha, a princípio agora temos que primeiro trabalhar as medidas profiláticas, ser um proliferador dessas informações de como podemos evitar a proliferação do vírus. E aí um grupo de alunos disseram, professor, e o álcool em gel, que aqui na nossa região também está em falta, será que há a possibilidade de produzirmos no laboratório com o suporte do professor de química? E aí essa ideia foi maravilhosa. Então nós dissemos sim, é possível, e fomos pesquisar, fizemos algumas reuniões com o professor de química e nós vimos sim que era possível, seguindo todos os padrões, todos os protocolos de segurança, então todos os alunos obedecendo às regras de uso do laboratório de ciências, fazendo o uso adequado dos equipamentos. Tanto é que nós desaconselhamos a produção do álcool em gel fora do laboratório, ou seja, não é interessante que você faça a produção do álcool em gel em casa. Nós fizemos porque estávamos em um ambiente adequado, controlado, com todo o equipamento e material adequado. Para citarmos apenas mais um exemplo, em Minas Gerais, um grupo de psicólogos adventistas criou o chamado SOS Coronavírus. Por meio da internet, esses profissionais estão oferecendo gratuitamente à população suporte e apoio emocional. Para acessar esse serviço, é necessário entrar no site fabricaderelacionamentos.com.br, clicar no banner do SOS Coronavírus e escolher um dos psicólogos voluntários para conversar. O atendimento é feito via WhatsApp. Bem, Tonete, além da solidariedade, é preciso a gente ter calma e serenidade nessa hora. Vale a pena, inclusive, dar uma olhada no artigo que o Portal Adventista disponibilizou com dicas práticas sobre como sobreviver à quarentena. A gente também informou o link desse material aqui na descrição do episódio. Além de cuidar da mente, também é preciso cuidar do corpo. Afinal, como disse alguém, a fé não imuniza. Por essa razão, nessa última parte do nosso podcast, a gente vai trazer algumas dicas práticas para você e sua igreja se protegerem do novo coronavírus. Para tanto, a gente conversou com 2 infectologistas, o médico Dorival Duarte e a doutora Marina Malacarne, que ajudaram a formular os procedimentos que vêm sendo adotados pela Igreja Adventista em todo o Brasil. Entre outras coisas, eles destacam a importância de a gente fortalecer a melhor arma contra as enfermidades nesse momento, nosso sistema imunológico, algo que é bastante enfatizado pela mensagem de saúde adventista. Portanto, escute o que eles disseram.
as pessoas que têm um estilo de vida saudável, que têm bons hábitos de estilo de vida, essas pessoas elas têm mais chance de passarem com menos dano aos processos infecciosos, sejam eles bacterianos, sejam eles virais. O nosso sistema imunológico é uma construção, né? Eu não tenho um sistema imunológico bom do dia para a noite. Você tem visto aí muita gente vendendo pozinhos milagrosos, cápsulas que vão fazer milagres aí para melhorar a imunidade contra o coronavírus. Tudo é uma grande mentira. A nossa imunidade ela é construída desde a infância, né? A gente também fez uma pergunta que ainda é uma dúvida de muitas pessoas. Será que é importante tomar a vacina para a gripe nesse momento? Segue aí a fala do infectologista Dorival sobre isso. Se a população recebe a vacina contra o vírus influenza, isso ajuda a ser mesmo um diferencial diante de um quadro infeccioso respiratório mais severo quando se apresenta ao médico, né? Se o médico sabe que a pessoa tomou a vacina da gripe, naturalmente ele pensará que este novo evento infeccioso, ou este evento infeccioso diante do qual ele está nesse momento, deverá ser por outro agente etiológico diferente do vírus influenza. E nesse contexto, no contexto epidemiológico, a consideração virá primariamente sobre o coronavírus. Portanto, a vacina é importante para aqueles que puderem tomá-la. Enquanto o coronavírus continua se espalhando por aí, fazendo mais vítimas no Brasil e no mundo, e enquanto pesquisadores tentam entender a Covid-19 e lutam contra o tempo para criar uma vacina, o melhor é se prevenir. Atentem para as recomendações e as orientações oficiais das secretarias de saúde, dos órgãos governamentais, né, que observem os cuidados de higienização das mãos, o cuidado do distanciamento social, evitar os abraços, evitar as demonstrações de afeto diretas que envolvem toques nas pessoas, né, que envolvam contato mais próximo, visando especialmente proteger os mais vulneráveis. O brasileiro ele precisa entender que as medidas individuais são importantes, a gente tem que pensar individual, mas também tem que pensar coletivamente. Então, se eu estou resfriado, gripado, com sintomas gripais, eu vou sair de casa, eu vou visitar o meu avô, a minha avó, um velhinho, uma pessoa que está fazendo tratamento de câncer. É isso que eu preciso pensar, certo? Mas também não ficar propagando fake news, achando que é o fim do mundo, né? Que é o apocalipse, zumbi aí, igual muita gente está colocando. Essas coisas não nos pertencem saber, essas coisas pertencem a Deus nos guiar, né? A gente tem que fazer a nossa parte como seres humanos, como os cristãos, e pensar no individual, mas também pensar no coletivo. Com roteiro e apresentação de Márcio Tonetti, participação de Wendel Lima, edição de áudio de Franklin Moura e direção-geral de Marcos de Benedicto, o Entenda de hoje fica por aqui. Um abraço virtual para você.